Cidadãos de Hong Kong são presos por publicar mensagens sobre o massacre da Praça... Da Paz Celestial. Da Paz... Celestial. na praça, não é não? Desse evento. Olha, gente... A polícia de Hong Kong prendeu, ontem, terça-feira, dia 28, 6 pessoas por publicarem supostas mensagens de ódio nas redes sociais. Entre os detidos está o ex-organizador da vigília anual em memória do massacre da Praça da Paz Celestial, ocorrido em 1989. Na próxima terça-feira, o trágico episódio completará 35 anos. Essas foram as primeiras prisões publicamente conhecidas em decorrência da nova Lei de Segurança Nacional, decretada pelo regime comunista em março. O secretário de Segurança de Hong Kong, Chris Tang, afirmou que Shao Hang-tung e mais 5 pessoas utilizaram desde abril o Facebook para publicar anonimamente postagens sobre, abre aspas, uma data delicada, fecha aspas. Embora as autoridades comunistas não tenham entrado em detalhes sobre o conteúdo das postagens, ficou claro que as publicações se referem ao episódio de 1989, porque você dizia ali na redação, né, Briguet, que anualmente, não é, essa lembrança era comunicada, não é? Sim. 4 de junho de 1989. Eu me lembro bem que eu estava na faculdade e nós vimos então essas imagens terríveis do massacre da Praça da Paz Celestial. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram naquela noite de 3 para 4 de junho de 1989. Os estudantes estavam acampados ali na Praça da Paz Celestial há mais de um mês, estavam lá acampados. Eles defendiam liberdade, reformas, democracia, mudanças, enfim, no regime comunista. Defendiam essas mudanças e na noite do dia 4 eles decretaram estado de sítio e resolveram tirar os estudantes. E tiraram usando o quê? Tanques de guerra de fabricação soviética, centenas de tanques de guerra, avançaram contra os estudantes na Praça da Paz Celestial. O regime chinês admite que morreram 300 pessoas naquele dia, mas outras instituições chegam a falar até em 10 mil mortos. Inclusive, se não me engano, a Cruz Vermelha Internacional chega a falar em 10 mil mortos. O fato é que muita gente morreu, foi um banho de sangue, aquilo que aconteceu contra estudantes desarmados, totalmente desarmados, e pacíficos, né? Em manifestações pacíficas. Foi um massacre terrível que maculou a história já trágica, né, do comunismo chinês. Nós temos que lembrar que a China comunista é o país onde aconteceu o grande salto para frente, que morreram 40 milhões de pessoas de fome entre 58 e 62. Na Revolução Cultural não se sabe, fala-se em 10 milhões de mortos durante a Revolução Cultural dos anos 60. E nunca lembrada, mas eu sempre faço questão de ressaltar a famigerada política do filho único na China, que durou entre 1979 e 2015, que causou esse desastre demográfico hoje na China. Hoje a China tem um problema de natalidade terrível, falta gente na China, né? Faltam sobretudo mulheres na China. Durante esse período da política do filho único, calcula-se que 350 milhões de crianças foram abortadas. 350 milhões. É porque isso que eu falo, meus amigos. Para o comunismo, para a esquerda, o aborto é central. 350 milhões de vidas. Esse é o maior genocídio da história. Tá? Aborto e infanticídio. Aborto e infanticídio. Se vocês quiserem mais detalhes sobre
o que aconteceu durante esses anos na China, assistam a um documentário que eu acho que está disponível no Netflix. Eu não sei se o Netflix ainda tem lá, mas é One Child Nation. O país de uma criança só. One Child Nation. Vejam, então, o que aconteceu na China nesse período. Desgraças, né? Terríveis desgraças. E essa desgraça, do massacre da Praça Celestial, marcou o que é a China hoje, né? Continua sendo a ditadura mais antiga, mais sangrenta, né? Do século XX, do nosso tempo, né? Da atualidade, é a ditadura mais antiga, que a ditadura chinesa é de 1949, está completando agora 75 anos. 75 anos em que o Partido Comunista tiraniza a China. 75 anos. E essa imagem do massacre da Praça Celestial, essa é do dia 5 de junho, que apareceu esse homem desconhecido que conseguiu, que parou diante de uma fileira de canhões, né? Ele ficou conhecido como o homem dos tanques, né? É um chinês, até hoje não se sabe, mas ele se tornou um símbolo da resistência do cidadão comum ao regime comunista, ao sistema de opressão. Veja só, ele conseguiu parar uma fileira de tanques. Muitos disseram que ele fugiu, até tem a tese que ele fugiu para o Brasil. Outros falaram que ele foi fuzilado em seguida. Outros dizem que ele está preso. Ninguém sabe quem é esse homem. Mas ele se tornou um símbolo, né? É uma das imagens mais importantes do século. É uma das imagens, sem dúvida, uma das imagens mais importantes do século XX. E tudo isso o atual regime comunista chinês quer esconder das pessoas. O problema deles não é com a mentira, o problema deles é com a verdade. Eles não querem que a verdade seja dita. Hong Kong era um protetorado, a cidade de Hong Kong, até 1997, era um protetorado britânico. Ele estava sob administração do Reino Unido. Mas aí houve um acordo, foi feito um acordo no início do século XX, e o Reino Unido e a China fizeram esse acordo diplomático, que eles entregariam, então, Hong Kong para a China a partir de 1997. No entanto, Hong Kong era uma cidade, um protetorado altamente desenvolvido, né, com um grande desenvolvimento econômico, né, e com liberdades. Né? Era um lugar em que se gozava das liberdades que eram as liberdades de estilo ocidental, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Todas essas que estão sendo perseguidas hoje, né? Mas havia essas liberdades lá em Hong Kong. Então foi feito um acordo com o então governo chinês, se eu não me engano era o Li Peng que era o presidente da China na época, e eles falaram o seguinte: nós vamos manter as liberdades aqui, vamos manter. Só que quando entrou o Deng Xiaoping, o atual, o Xi Jinping, né? Quando entrou o Xi Jinping, esse acordo começou a ser ignorado. Entendeu? Até pouco tempo atrás, até 2019, todos os anos, no dia 4 de junho, os chineses lá de Hong Kong, eles se reuniam pacificamente, tá, em vigílias, para relembrar o massacre da Praça Celestial. Pacificamente. Acendiam velas, iam para a rua para lembrar, faziam passeatas, né, mostravam as imagens do 4 de junho, tal, faziam pacificamente até 2019. De repente, o governo resolveu dizer que não pode mais fazer isso. Isso daí isso divide os chineses, isso polariza. Isso aqui polariza, isso aqui semeia o ódio contra o governo. Tá? Isso aí ameaça as instituições. Você já ouviu falar isso em algum país? Que dizer a verdade ameaça as instituições?
Já viu isso? Então, dizer a verdade, meus amigos, ameaça as instituições lá em Hong Kong. Então, eles prenderam 6 cidadãos, um deles era o ex-organizador, é um dos ex-organizadores dessas vigílias, em memória do massacre de 1989. Um deles foi, tá, o nome dele aí, inclusive, foi preso, né? E as autoridades chegam. Veja, eu acho muito interessante o que eles falaram. Veja a fala do secretário de segurança de Hong Kong, comunista. O que ele diz? Aqui, olha. Essa aqui? Um pouquinho para. Não, um pouquinho para cima na matéria. Você quer que eu pegue? Por favor. Precisa localizar? A matéria do Briguet? É eu que escrevi, então eu sei mais ou menos onde está. Aqui foi onde aqui, ó, o secretário, olha o que o secretário diz, ó. Uhum. Embora Hong Kong tenha embarcado recentemente uma jornada de estabilidade para a prosperidade, não podemos baixar a guarda, porque esses atos põem em risco a segurança nacional. Você já viu algum papo desse tipo em algum país? Briguet, dá até uma falta de ar. Dizer a verdade, ir às ruas, manifestar a sua opinião, põe em risco a segurança nacional. Da mesma maneira que o dizer a verdade lá sobre o influenciador satanista interfere no processo eleitoral. O processo eleitoral, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, o processo eleitoral, meus amigos, é algo que existe para ser interferido mesmo. É preciso interferir no processo eleitoral, você tem que participar dele, com debate. Você tem que participar dele. É disso que se faz a democracia. É disso que se faz. O processo eleitoral é isso. É discussão aberta. Entendeu? Se alguém acha que mostrar o vídeo do influenciador satanista é algo abominável, então, por favor, diga isso, né? Diga isso. Não queira impedir, não queira censurar, não queira calar a boca daqueles que têm uma versão diferente da sua. E é isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo na China. Agora, prendendo as pessoas pela nova legislação que foi aprovada agora em março. A nova Lei da Segurança Nacional em Hong Kong. É o chamado artigo 23. O artigo 23 prevê, inclusive, pena perpétua. Prisão perpétua para quem ameaçar a estabilidade do governo. Para quem atentar, para quem cometer o crime de sedição. Ou seja, de ofensa ao governo. A prioridade lá na China, como aqui no Brasil, é defender o Estado contra o cidadão. É defender o status quo, defender o estado de coisas, né? Defender o Estado contra os terríveis golpes da realidade. Os terríveis golpes da realidade. O Estado tem que ser protegido contra os golpes da verdade. É disso que se trata. Aquela foto é muito emblemática em tantos sentidos, né, Briguet, mas principalmente porque realmente, né, é um cidadão ali. Somos nós. Somos nós ali. Desarmado, não é? Contra um Estado que vem com tanques ali, Eu me lembrei agora de um magistral ensaio do Otto Maria Carpo sobre o escritor Graciliano Ramos. Ele tem um perfil do Graciliano Ramos maravilhoso, em que ele se lembra de uma expressão do sânscrito. Tat tvam asi, que significa tu és isto. Daniel, coloca de novo a foto para mim do rebelde chinês. Meus amigos, Tat tvam asi,
Tu és isto. Esse homem representa todos nós diante da força do Estado, diante daqueles que ameaçam a nossa liberdade, que ameaçam a nossa vida, que ameaçam o nosso próprio direito de existir. Todos aqueles que não concordam com o nosso direito de livre expressão. É aí que nós estamos. Nós somos esse homem. Tat Tvan Asi.